os efeitos que o ovo proporciona no corpo não só do idoso, mas também no corpo de qualquer pessoa que consome este alimento de forma frequente. Então, nós vamos ver se podemos comer ovos todos os dias, vamos entender se os ovos fazem bem ou fazem mal para a saúde, vou responder aquela velha dúvida se o ovo aumenta ou não o colesterol e também vou te mostrar qual a melhor forma de preparar o ovo, quantos ovos você pode comer por dia e se é verdade ou mentira que é melhor descartar as gemas e consumir apenas as claras. E também vamos descobrir se o ovo marrom é melhor do que o branco ou vice-versa, se o branco é melhor do que o marrom, e também vou te contar se a cor da gema realmente importa. Então, pessoal, ao final desse vídeo você vai entender por que o ovo é um superalimento. Antes de continuarmos, eu peço que você conte pra mim, escreva aí no chat, escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, capital, Brasil, e você, onde você está? Deixe a sua mensagem, deixe o seu bom dia e me conta, você gosta ou não gosta de ovos? Quantos ovos você come por dia? Escreva aí, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, por que o ovo é um superalimento? Porque ele é uma fonte prática, fácil de preparar e relativamente barata de vários nutrientes fundamentais para a nossa saúde, como proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes. E para você ter uma ideia, dentro do ovo, dentro de um simples ovinho aqui, nós temos os 9 aminoácidos essenciais para o nosso corpo, que são justamente aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz e que, por esse motivo, precisa buscar na alimentação. Mais do que isso, o ovo é rico em vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina K e também a vitamina D, assim como minerais, cálcio, zinco, fósforo, selênio e manganês. E cada ovinho desse aqui, pessoal, tem cerca de 78 calorias. E sim, o ovo tem gordura? Tem gordura, porém, são gorduras boas para a nossa saúde. E até pouco tempo atrás, o ovo era visto como vilão, porque ele tem um teor alto de colesterol. Só que, depois do tempo, depois de muitos anos estudando, depois de muitas pesquisas, nós, médicos, cientistas, pesquisadores, o pessoal que estudou isso chegou à conclusão de que não há uma correlação tão forte assim entre o colesterol que está presente no ovo e o aumento dos níveis de colesterol no seu corpo. Então, atualmente, o que a gente sabe? Que se o seu colesterol está alto, provavelmente não é por conta do colesterol que tem no alimento. Tanto que os principais alimentos relacionados ao aumento do colesterol são alimentos que nem possuem colesterol, como, por exemplo, o açúcar e outros carboidratos refinados. Então, o colesterol, quando ele está alto no seu corpo, provavelmente é uma consequência de hábitos de vida pouco saudáveis, como alimentação e falta de atividade física. Mas não é o colesterol que está no ovo, que está na carne, que está no frango, que está no peixe, que está no camarão, não é esse colesterol que está aumentando, que está sendo significativo para o aumento dos níveis de colesterol no seu corpo. Entenderam bem? Qualquer dúvida, você deixa aí no chat, deixa nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então vamos lá, para os efeitos que o ovo proporciona para o corpo do idoso, para o corpo do jovem, para o corpo de qualquer pessoa que faça o consumo regular deste superalimento. Mas antes, pessoal, peço que você deixe o seu like, a gente teve um probleminha na nossa live, então me ajuda aí pra gente fazer essa mensagem viralizar e fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas, tá bom? Então, quanto mais pessoas souberem dos efeitos do ovo no corpo, mais pessoas saudáveis nós teremos, não só no Brasil, mas na África, Angola, Moçambique, Portugal, América do Norte, enfim. Dá o seu like, porque você vai ajudar uma outra pessoa a se informar melhor sobre saúde, e isso, sinceramente, é motivo mais do que necessário para você deixar o seu joinha nesse vídeo. Então, o primeiro efeito que o ovo proporciona para o seu corpo
é que ele ajuda na saúde dos olhos, porque ele é rico em vitamina A, em luteína e zeaxantina. A luteína e a zeaxantina são dois antioxidantes fundamentais para o bom funcionamento dos nossos olhos, porque eles são essenciais para várias estruturas oculares. E esses nutrientes, né, tanto a luteína quanto a zeaxantina, eles estão presentes principalmente na gema. Então não é interessante tirar a gema do ovo nesses casos. Para você ter ideia, aqueles suplementos que o pessoal vende dizendo que vai melhorar a visão, que vai prevenir a degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira atualmente. Então, esses suplementos, esses medicamentos que o pessoal vende para os olhos, eles quase sempre são ricos em luteína e zeaxantina. Então, essas substâncias são fundamentais para a saúde dos nossos olhos, assim como a vitamina A. Ok? O segundo ponto do ovo é que ele ajuda na saúde do cérebro por conta do seu alto teor de colina e também de vitamina B12, que são fundamentais para a saúde dos neurônios e também para a saúde do sistema nervoso. Então, para você ter uma ideia da importância da vitamina B12 para o nosso sistema nervoso, a deficiência de vitamina B12 é uma das causas reversíveis de demência. Então, se a gente está diante de uma pessoa que tem sinais e sintomas compatíveis, sugestivos de demência, a gente obrigatoriamente tem que investigar os níveis de vitamina B12 dessa pessoa, porque aqueles sinais e sintomas podem estar sendo causados pela falta de vitamina B12, pela hipovitaminose B12, ok? O terceiro ponto é que o ovo pode ajudar a melhorar a imunidade, principalmente por conta das suas quantidades de selênio e também de vitaminas. E o ovo é um dos poucos alimentos que nós temos acessíveis no dia a dia que são ricos em vitamina D. E a gente sabe que a vitamina D é fundamental para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Inclusive, pessoas com baixos níveis de vitamina D costumam ter maior risco de infecções graves. Como que o pessoal descobriu isso? Eles pegaram um monte de gente que estava internado e dosaram a vitamina D nessas pessoas. O que eles observaram? Que nas pessoas mais graves, a vitamina D estava em níveis mais baixos. Por esse motivo aí, eles observaram, eles viram os efeitos, né? A importância, na verdade, da vitamina D para a nossa imunidade. O quarto ponto é que o ovo ele pode ajudar a perder peso. Por quê? Porque ele possui proteínas de qualidade, ele pode acelerar o metabolismo e por conta do teor de gorduras e também do teor de proteínas, ele traz saciedade. E mais do que isso, ele também pode ajudar a diminuir os triglicerídeos, que são parte importante do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, quando a gente tem triglicerídeos altos, a gente está sob maior risco de uma doença cardiovascular. O consumo regular de ovo também foi mostrado em estudos que ele pode reduzir o risco de derrame, principalmente do AVC hemorrágico. Então, eles observaram que pessoas que comiam um ovo por dia tinham 30% menos chance de ter um AVC hemorrágico, o que é excelente, né? Imagina, com um ovinho por dia, a gente reduzir em 30% os riscos de ter um problema tão grave como o AVC hemorrágico. O sétimo ponto positivo do ovo é que ele melhora a saúde óssea, porque ele é rico em prolina, que é um precursor do colágeno e também ele ajuda no metabolismo ósseo. Mais uma vez, falando do colesterol, o ovo ele pode aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Então a gente observa que o consumo de 2 ovos por dia pode aumentar o HDL, mas em alguns casos também pode aumentar o LDL, que é o colesterol ruim. Mas tem uma observação aqui. Por mais que ele, sim, possa aumentar o LDL, ele substitui um tipo de LDL que é mais prejudicial por um outro tipo de LDL que é menos prejudicial. Então, quando a pessoa consome o ovo, ela substitui um LDL pequeno e denso para um LDL grande, que é menos maléfico, menos prejudicial para o seu organismo. E um grande estudo mostrou que não há relação entre o consumo de ovos e também o desenvolvimento de doenças cardíacas. Ok, pessoal? Então,
Vamos compartilhar esse vídeo, não acabou ainda. A gente vai responder se a cor da gema importa, se a cor do ovo importa, quantos ovos a gente deve comer. Mas ó, compartilha esse vídeo, tá bom? Compartilhar saúde é um ato de amor. Então eu conto com você para a gente fazer essa mensagem positiva viralizar. Então olha, em vez de compartilhar fofoca, em vez de compartilhar notícia falsa, em vez de falar mal do vizinho e da vizinha, em vez de ficar replicando energia negativa, compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe energias boas com as pessoas que você ama e com as pessoas que você quer bem. Então vamos lá responder. Pessoal, a cor do ovo importa? Ó, tô com o ovo marrom aqui e com o ovo branco. E aí, será que o ovo marrom é melhor que o ovo branco? Ou será que o ovo branco é melhor que o ovo marrom? Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que a cor do ovo importa ou não? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Quero ver se o pessoal tá sabendo sobre o ovo. Vou dar uns segundinhos pro pessoal responder e aí a gente continua. Por quê, pessoal? Ó, a cor da casca do ovo não importa, tá bom? Agora, por outro lado, a cor da gema, ela importa. Porque quanto mais perto do laranja, quanto mais viva for a cor da gema, mais nutritiva é essa gema, mais carotenoides tem essa gema, mais substâncias antioxidantes tem essa gema. Porque a cor da gema, ela tem uma relação direta com a criação, com a alimentação da galinha, e quanto mais amarela, quanto mais viva aquela cor, mais nutrientes tem nela. Teve até um comentário de uma inscrita aqui do canal que fala: ah, doutor, a cor da gema não importa, porque é só eu dar cúrcuma pra minha galinha que a gema dela fica amarelinha. Olha que maravilha, pessoal. Ela deu cúrcuma para a galinha e as substâncias contidas na cúrcuma foram transmitidas para o ovo. O que a gente sempre fala aqui? Que a cúrcuma é rica em antioxidantes, em substâncias anti-inflamatórias, em curcumina, em substâncias curcuminoides que são fundamentais para a nossa saúde. Então, se a cor da gema for aquela cor amarelo pálida, aquele amarelo esquálido, sem vida, provavelmente essa gema é uma gema que não é tão nutritiva assim. Por outro lado, se for uma cor viva, um amarelo quase laranja, aí provavelmente aquela gema é bastante nutritiva. Então aqui, ó, por exemplo, esse ovo aqui, ele é um ovo de galinha de granja normal, enquanto esse aqui é um ovo de galinha criada livre, com alimentação diferenciada. Se você comparar esse ovo aqui com esse ovo aqui, a cor da gema é muito diferente. Enquanto esse aqui é um amarelo quase laranja, vívido, você vê que tem cor na vida, esse aqui é um amarelinho pálido, que parece até que não tem nada. Então a diferença é bem gritante, tá? E qual é a melhor forma de preparar o seu ovo? A forma de preparar influencia sim na qualidade dos nutrientes que serão passados, na qualidade das substâncias que estão lá presentes, né? Então, se você for fritar o ovo, opte sempre pelo azeite de oliva extra virgem, que é a melhor opção. E também não coma o ovo cru, porque existe aí um risco hipotético de salmonelose, né? Uma doença causada pela salmonela, e cozinhar o ovo também acaba facilitando a absorção dos nutrientes pelo nosso corpo. Um aviso: não cozinhe em altas temperaturas, porque isso pode causar a perda de nutrientes. Então, quando eu vou fritar meu ovo com azeite de oliva, ou quando eu vou comer o meu ovo cozido, que eu como todas as manhãs, ou eu como mexido, faço 2 fritinho no azeite de oliva, só um pouquinho de azeite de oliva, ou eu como 2 ovos mexidos. Mas eu sempre faço em fogo baixo para que as altas temperaturas não destruam os nutrientes que seriam importantes para o nosso corpo, tá bom? Então, pessoal, deixar o aviso aqui, né? O ovo, ele pode ser um excelente aliado para a nossa saúde, ele pode nos ajudar a manter um peso saudável, vai fazer bem para a saúde dos nossos olhos, tem vários macro e micronutrientes fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas, se você quiser uma vida mais ativa, com mais energia, com mais disposição, se você quer cuidar melhor do seu diabetes, da sua pressão alta, do seu peso, do seu estresse, da sua ansiedade, da sua alimentação, do seu nível de atividade física, do seu sono, ou seja, se você quiser transformar para melhor o seu estilo de vida e, consequentemente, a sua vida em si, eu recomendo que você clique agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que vão ajudar você a precisar de menos remédios para o diabetes, para a pressão alta, para o colesterol alto e que ainda vão te dar bastante energia e disposição para viver
com alegria, saúde, por mais tempo e com melhor qualidade. Então clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade agora mesmo.